Fala aí pessoal, tudo bem? Fiquei um tempinho sem gravar vídeo pro canal, mas esse tempo foi tempo que eu passei estudando e melhorei muita coisa, e principalmente com front-end, né, que eu coloquei um bom tempo nos meus estudos, fiz bastante projetos também, foquei em aprender novas coisas, e eu compartilhei no Twitter esses dias o meu novo portfólio, que estava bem antigo, não estava bonito, e eu resolvi mudar essa nova versão do meu portfólio. Se vocês quiserem ver, é o URL educa.dev, um domínio bem facinho de se decorar. E aqui tem meu portfólio. Eu adicionei algumas novas coisas aqui que estão no localhost e eu vou mostrar para vocês durante esse vídeo. O propósito desse vídeo vai ser ensinar as coisas que eu uso, o meu processo criativo para criar novos componentes e novas páginas nos meus projetos. Bom, gostaria de já começar o vídeo falando que eu não sou nenhum especialista, ainda estou estudando bastante, mas eu entendo sim que eu conheço algumas coisas, sim, uns truques bem legais, e são essas as coisas que eu pretendo ensinar hoje. Então, bom, uma coisa que bastante gente ficou assim surpreso, achou bonito, né? O pessoal comentou bastante sobre a UI do meu site e sobre alguns elementos, principalmente no Blueprint Theme, que são as linhas, né, que são animadas, é, todos esses componentes que eu coloquei, né, em torno do meu site, e muita gente perguntou como eu fiz. Então eu vou passar por todo esse meu processo criativo, vou compartilhar muita coisa aqui com vocês, e aí a gente vai dar uma olhada em como é que eu faço essas coisas. Então, bom, primeiro vamos começar pelo Figma. Antes de qualquer coisa, se você quer fazer uma tradução de design para código Pixel Perfect, você tem que entender que você tem que aproximar ao máximo as suas interfaces de um código. E como é que a gente faz isso? Eu gosto de usar Auto Layout. Como vocês podem perceber, eu tenho aqui o meu site no Figma e tá uma barulheira na rua, não sei se está dando para ouvir. Mas eu tenho o meu site no Figma e tudo aqui, basicamente tudo usa Auto Layout, como vocês podem ver. É, Esses dois aqui não estão usando, calma aí, são geralmente os frames que eu uso. Deixa eu procurar algum elemento que está usando Auto Layout. Esse navbar que está com mais Auto Layout do projeto inteiro, então eu vou mostrar ele. Mas eu posso voltar nesse site e aplicar no restante das coisas também. Então, Auto Layout, gente, basicamente é a gente deixar um design dinâmico e mais calculado, de certa forma. Quando a gente vai fazer design, muitas vezes o pessoal gosta muito de sair arrastando e soltando as coisas. Não é assim que funciona. Não é assim porque a gente tem alguns costumes, algumas boas práticas para design, assim como a gente tem para código, existem boas práticas para design. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Então, o que eu vou usar como exemplo para ensinar vocês a criarem auto layout vai ser a gente refazer essa navbar. Eu ia fazer um botão, um componente bem mais simples, mas eu acho que a gente pode começar com uma coisa mais complexa mesmo para vocês ficarem bem providos de exemplo depois desse vídeo. Então, sempre que vocês forem trabalhar com auto layout ou com componentes assim, eu fortemente indico que vocês usem frames ao invés de grupos. Eu pessoalmente eu acho que os frames saem muito melhor nisso. É, mas, mesmo se vocês não forem usar frames, sempre agrupem as coisas de vocês. Também porque não tem como usar auto layout sem estar agrupado, mas organizem o Figma de vocês. Como vocês podem ver, o meu ainda tem algumas coisas soltas, como tem esses assets aqui, que eu posso até agrupar agora. Mas, como vocês podem perceber, eu não gosto muito de deixar as coisas soltas. Então, aqui, eu vou até renomear algumas coisas aqui agora para vocês verem como é que se organiza um Figma. Então, essa aqui é a thumbnail do meu site, que se vocês virem aqui no meu domínio, .dev barra thumb png, vocês vão ter a thumbnail do site. Então, eu sempre gosto de montar essas thumbnails, esses previews do Open Graph. Open Graph, aqui, ó. Vamos dar um preview aqui no meu site, só para vocês verem. E eu sempre gosto de deixar o Open Graph o mais personalizado possível. Então, se vocês perceberem aqui, o meu Open Graph está bem configuradinho. Então, a gente tem no Discord, a gente tem no LinkedIn, no Twitter, Facebook, todos os lugares. E fica essa thumb bem bonita. É bem legal se trabalhar com coisas assim. Então, eu monto tudo isso no Figma e depois eu vou baixando os assets, né? Vou exportando tudo e passando para o código.
Essa aqui é minha homepage antiga, que estava usando a imagem antiga, que depois eu acabei trocando por essa que eu achei mais bonita. Eu gerei tudo no GPT-4o. Eu uso bastante IA no meu dia a dia. É, algumas coisas eu prefiro fazer na mão, como por exemplo o design. Eu não tenho ideia alguma de como se automatizar o processo de criação de design. Então, às vezes eu paro de fazer meu design, acompanhar o meu código quando chega num ponto onde eu estou fazendo uma coisa muito complexa que me tiraria um tempo para poder transferir para design. Ou seja, se vocês verem aqui no meu site, eu até criei, eu clonei aqui, né, o meu default theme, criei o Blueprint theme, porque eu não tenho o tema Blueprint no Figma ainda. Eu não tive tempo de fazer porque eu preferi codar ele, porque isso é uma coisa que me dá trabalho, fazer essas linhas no Figma e tudo. Então é uma coisa que eu não fiz ainda. Mas, por exemplo, a navbar, que é o componente que a gente vai clonar aqui agora, já foi totalmente feita no Figma. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, né, como criar um componente básico desse daqui usando Auto Layout. Então eu vou copiar as dimensões dessa navbar para a gente tentar copiar ela exatamente como ela é. Então, como vocês podem perceber aqui, a gente tem uma largura fixa de 490 pixels e uma altura de 86 pixels. A gente tem um border radius de 2 rems ou 32 pixels. Sempre usem valores múltiplos de 8, tá? É uma boa prática que a gente tem e ajuda os desenvolvedores a usarem rems, né? Eu pessoalmente, como o valor de um rem, não sei se eu consigo olhar, como vocês podem ver, o valor de um rem é 16 pixels, eu sempre prefiro fazer as coisas múltiplas de 8 ou múltiplas de 16, mas tem gente que faz múltiplo de 4 também, mas eu não sei, eu prefiro usar 8 ou 16, que é para deixar o mais próximo possível do RAM, né? Para não usar muita cabeça. Se você não sabe como converter de pixel para RAM, tem vários sites, mas é meio perda de tempo usar esses sites que é muito mais fácil. Eu uso o Raycast para poder fazer essas operações mais básicas no meu dia, mas basicamente se você quer converter um valor de pixel para RAM, primeiro, depende do projeto. Tem projetos que, por exemplo, no meu trabalho a gente usa 8 pixels ao invés de usar 16, mas geralmente vocês vão dividir. Então 256 pixels dividido por 16 vão ser 16 rems. Então 16 rems são 256 pixels, assim como 32 pixels são 2 rems. Nesse caso, a nossa border radius aqui é de 2 rems. Então, bom. O que a gente vai fazer agora? Vamos ativar o Auto Layout. Vou colocar, como vocês podem ver, está escrito Hug. O que o Hug significa? O Hug seria a largura fit content que a gente tem no CSS. Seria a largura que ela cresce junto com os componentes. Não é isso que eu quero nesse caso. Eu quero que ela seja fixa. Então, vou trocar para Fixed Width com 490 pixels e vou deixar assim. Aí tá, eu acabei de me contradizer. Eu falei que era para vocês deixarem os valores múltiplos de 16 ou de 8. Eu coloquei 490. Esse é um valor que ficou confortável enquanto eu estava fazendo o projeto, mas se a gente quiser aproximar, 490 por 16 daria 30. Então a gente pode colocar 512, acho que é o valor mais próximo, né? A gente poderia. Esse barulho que vocês estão vendo, esse tique, é o meu relógio aqui do lado. Então se estiver incomodando, é isso. Acho que o valor mais próximo que a gente poderia deixar aqui seria 512 pixels. E olha que legal. Olha minha navbar crescendo junto com a largura. É bem legal, né? Vamos arredondar isso daqui para 512 para ficar tudo múltiplo de 16. Então, show. A navbar, a parte de fora já está criada, vamos criar a parte de dentro agora. Então a gente já tem o Auto Layout. E qual é a próxima coisa que a gente quer fazer? Vamos adicionar um padding agora. Então, como vocês podem ver, temos no Figma aqui várias medidas. Vocês podem colocar o mouse por cima que ele vai mostrar o que significa cada coisa. Então, aqui nesse caso, ele está usando um flex column, né? Um flex vertical. E eu não mudei isso porque eu coloquei um componente dentro do outro. Então, não tem um componente do lado. Tipo, não tem mais de um componente, só tem um. Então, é como se fosse um flexbox com um Justify Center. Bom, então eu vou deixar. Não vou mexer no espaçamento vertical, mas eu vou adicionar um padding, que nesse caso a gente está usando 8 pixels nos dois. Então, 8 pixels de altura, 8 pixels de padding vertical, 8 pixels de padding horizontal. Isso é 0,5 rem, né? Meio rem. E agora a gente pode criar a gente pode criar agora essa parte mais escurinha, né? Da navbar. Bom, a altura também vou colocar para ela ser fixa. A altura também não está batendo com 16. Eu acho que o próximo valor aqui
mais perto de 16 seria 86, seria 92, não, 96 pixels. Então a gente teria que aumentar em 10 pixels a altura disso aqui. Opa, o que eu fiz? A gente teria que aumentar em 10 pixels a altura dessa navbar, como vocês podem ver. 10 pixels, e tá até mais, não sei a palavra, mas parece que ela ficou mais bonita, né? Ficou tipo mais, os valores estão batendo melhor agora que a gente trouxe tudo para 16. Então eu posso também corrigir isso aqui no meu design. Vou mudar isso aqui para 496, aqui para 96. Vou centralizar direitinho aqui na tela. E aqui eu só vou copiar isso daqui. Chama de blueprint. Show. Então vamos voltar para lá, vamos deixar tudo fixo, né? Fixed height, fixed width. E aqui dentro agora a gente vai criar um frame. Como vocês podem ver, eu joguei o frame, eu joguei o foda-se aqui, mas eu joguei o frame bem no foda-se aqui dentro, porque eu vou ensinar uma coisa legal que a gente tem com o auto layout. Eu poderia muito bem só pegar isso aqui e arrastar, mas ó, ficou zoado, né? Ficou esquisito, saiu pra fora da navbar. Então o que eu vou fazer vou selecionar esse frame que a gente criou aqui agora, vou chamar de vou chamar de Child Component, não sei, ou Inner Content, fica melhor, né, o termo. E a largura dele eu vou colocar para ele encher o container e a altura também. Tanto a altura quanto a largura para encher o container. Como vocês podem ver, tá esquisito, tá pontudo, tá ainda estranho. Então a gente vai copiar o border radius daqui de cima, que eu estou usando 25, mas não é legal usar 25, vamos usar 32. Esse aqui está usando 16, tá? Talvez eu coloque esse aqui para usar 24, para ficar mais bonitinho. Acho que ficou melhor. Então esse aqui vamos colocar ele para ser 32. Agora vamos adicionar, vamos lá, agora que a gente criou o inner content, agora a gente vai colocar um auto layout nele. Vamos colocar para isso aqui ser fill, né? Tudo certo. E agora vamos colocar para as coisas ficarem centralizadas, alinhar no centro. E agora vamos começar, só vou copiar aqui minha imagem já está aqui, bem legal. Vou colocar essa barrinha, essa linha que eu tenho aqui, colar a linha do lado. Vamos ver como é que está a distância horizontal dos itens, está de 10 pixels, aqui está de 10 também, então tá tudo certo. Vou copiar os meus botões, individualmente aqui dentro do LinkedIn agora. E show, opa, calma, colei na parada errada, inner content, pronto. Colei meus botões aqui dentro. Como vocês podem perceber, nesse daqui de cima eu criei um frame para poder colocar os botões dentro. Se vocês quiserem, vocês podem fazer isso também para não deixar solto. Então, vou selecionar os dois, botão direito, Frame Selection, vou chamar de Buttons também, Auto Layout e pronto, né? Já está com a distância de 10, está tudo ok. Então, como vocês podem ver, bem rapidinho, a gente usando Auto Layout. Esse aqui eu tenho que colocar para ele encher o container, também tanto a largura quanto a altura. Eu só sinto que ele está um pouco menor do que o outro. O outro está 64, esse aqui está 60. Então, vou tentar aumentar um pouco a largura e a altura dele só para ele bater com as medidas de 16 e de 8. Rapaz, acho que é isso. Tá, a gente conseguiu clonar. Ficou mais bonito do que o original, eu achei. Então agora vamos passar isso para o código, né? Vamos ver como é que fica o Pixel Perfect disso. Então, estou aqui com o meu repositório aberto. Deixa minha câmera aqui para baixo. E aqui a gente tem o código que eu já tinha. Mas vamos lá mudar um pouco esse código, vamos ver o que mudou. Primeira coisa são os border radius, né? Que a gente deixou de fora, que já está 2 rem. Cadê o border radius de fora? Tá, esse aqui é a versão do blueprint. Não vou mexer na versão do blueprint, vou mexer no normal. Que é o border radius de 2 rem. O de dentro estava com 1.5 e quanto está agora? 2 rem também. Então a gente pode mudar aqui para 2 rem. A altura estava de... Aqui está de 16 por 5, aqui está de 80 pixels, mas a gente mudou para 96, não foi? Esse
Aqui a Anabata de 96. Então esse aqui vai ser 6 RAM, eu imagino. É isso, 6 RAM. Tá, o do mobile eu vou deixar do jeito que tá, porque eu já achei bem legal como é que tava. Vamos dar uma olhada como é que isso aqui tá ficando. A gente só tem que fazer o blueprint acompanhar depois. Isso eu vou fazer com a IA, vocês vão ver como é que fica legal. A width tá fixa, mas vamos dar uma mexida nela aqui também. Agora ela foi para 512. Vamos calcular como fica isso em RAM. 32, então era 30.6, agora é 32 RAM. E vamos ver, ou então eu posso até colocar um wfit aqui nesse caso. Vamos deixar um fit content, que ele já vai agrupar tudo bonitinho ali dentro. E agora a gente teria que mexer no radius da imagem, que a gente vai colocar 16 pixels aqui. Na verdade, aqui está 24 pixels. Vou ter que colocar. Calma, 24 pixels não vai ficar legal. Deixa eu tentar 2 RAM. Como é que fica na imagem? Opa, tô mudando o mobile. Ficou muito grande. Acho que 1.5 tá legal. 1.5 ficou legal ali. Então eu também vou mudar o botão do Blueprint Mode. Tá 0 para 1.5. Eu posso aumentar um pouquinho esse ícone aqui. Ficou legal. E os botões eu sinto que eu posso deixar eles um pouco maiores. Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar a altura para eles ficarem com a altura máxima. Mas parece que tem algum padding que não está deixando esses botões crescerem. Tá, isso aqui que tá com padding 2, não tá com nada de altura. Não tá com nada mexendo na altura dele, pelo que eu tô vendo. Ele só tá com um padding, acho que o botão vai estar com o tamanho fixo. Tá, o botão tá com o tamanho fixo. Então eu vou colocar um full pro botão crescer junto com a div. Tá, isso aqui ficou legal. Talvez eu coloque um pouquinho de padding. Vou colocar um pouquinho de padding. Ficou muito. Vou colocar um pixel. Ficou legal. Ficou legal. Tá. Então, tudo melhorou. A gente não mexeu no radius dos botões. Aqui tá com 16, um RAM. E um RAM. Então tá tudo certo. Então a gente... Calma, que falta o botão do Blueprint Mode ali também. O radius dele. Acho que dá pra dar uma aumentada pra ele. Opa, que eu tô mudando errado, por isso que não mudou. 0.5. Tá, pronto. Agora ficou tudo mais parecido, tudo mais redondo. E a gente conseguiu fazer o Pixel Perfect baseado nos valores do Figma. Como vocês podem ver, né, a gente foi pegando todos os valores. Claro que aqui eu fiz algumas alterações. Por exemplo, essa imagem aqui que estava com 24, eu deixei 32 na verdade. Na verdade não 32, eu coloquei... acabou sendo 24 mesmo. Eu involuntariamente fiz bater com o Figma, então tá tudo certo. Aqui também o botão do Blueprint Mode teria que ser 24. Aqui que entra a IA no meu trabalho. Eu acabei de fazer isso aqui, mas putz, eu ia ter que fazer o trabalho todo de novo agora pro Blueprint Mode. O que eu faço eu uso cursor para poder trabalhar, como vocês podem ver. Vou pedir para IA, copy the styles from the default theme navbar and apply it to the Blueprint one. Então eu falei para IA copiar os estilos do tema padrão e colar ele no tema do Blueprint. É isso que a IA está fazendo aí agora. Ela vai ler todas as minhas medidas, todos os meus radius, todos os valores do meu estilo padrão e vai colar no estilo Blueprint. Vai ser bem rápido e uma coisa que me faz economizar muito tempo no trabalho. Vamos ver como ficou. Vamos dar uma lida aqui para ver o que mudou. Rounded 2 RAM. Vamos ver se bateu. Olha, bateu perfeitamente, tá vendo? Exatamente como tá. Então ficou muito legal. Vamos ver se a IA colocou alguma coisa esquisita. Aqui. Tá tudo certo. Tudo certo. Beleza, então eu vou aceitar esse arquivo. O negócio do vídeo tá me atrapalhando aqui. Tá, então a parte do Blueprint Mode tá pronta.
Então, basicamente é isso que eu faço quando eu vou criar meus componentes. Eu uso Auto Layout. Se vocês sentiram dificuldade em me acompanhar nessa explicação do Auto Layout e caso vocês queiram mais detalhes, uma explicação mais calma sobre como usar Auto Layout, o que é Auto Layout, por que a gente usa, eu posso gravar outro vídeo, fazer outros exemplos. Mas isso aqui é o mais próximo do Dev Mode que vocês vão conseguir chegar caso vocês não paguem o plano, tá? Eu acho que é legal, quem tem Dev Mode e trabalha com Dev Mode deve ser uma mão na roda muito grande. Quando o Dev Mode lançou, eu já cheguei a usar algumas vezes, mas hoje em dia deve estar 1000 vezes melhor. Então, quem tem Dev Mode já tem essa facilidade, mas quem não tem, uma coisa que vocês podem usar para te ajudar a transcrever esse tipo de coisa para o código é realmente criar auto layout e vai, velho, na calma, vai olhando os valores, vai batendo aqui, ó, a altura é tal, o radius é tal, essa linha aqui, qual é a altura dela, os botões, qual é o padding que eu uso, qual é a cor do botão, eu sempre copio as cores, né? Eu sempre uso as cores exatas, então fica tudo muito parecido, porque eu realmente faço o meu código inteiro copiando do Figma. Uma coisa que eu senti falta aqui agora foi que os botões não estão com as linhas, então vamos lá adicionar. No Blueprint Theme aqui, vou adicionar o wrapper em torno dos botões. E se vocês perceberem agora, ele já ativou as linhas ali, né? Vamos só deixar ele com a largura e altura máxima. E vou fazer a mesma coisa no de baixo. Então eu vou copiar isso aqui. Só vou trocar os botões. E aqui a gente já tem as linhas nos dois botões. Tá, agora como é o esquema da linha? Eu postei um snippet no Twitter. Se vocês não viram ainda, podem olhar lá no meu perfil. Mas o que acontece eu criei esse Blueprint Wrapper porque eu tava de saco cheio de ficar fazendo essas linhas manualmente, todos os componentes. Aí eu substituí as minhas linhas e usei esse Blueprint Wrapper. O primeiro componente com as linhas que eu fiz foi esse componente aqui, esse ícone. Esse ícone ele tem muito mais linhas do que os outros porque eu fiz ele manualmente. Então, deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho esse arquivo chamado Blueprint Mode e dentro dele tem um botão. Esse Blueprint Mode, na verdade, minha ideia inicial era mostrar um modal, porque eu achava que o Blueprint Mode ia demorar muito tempo para ficar pronto. É uma coisa muito detalhada, a gente tem muitas linhas, tem muitos elementos, mas eu acabei usando IA e meu trabalho foi muito mais rápido do que eu achava que ia ser. Então eu não precisei fazer um modal para poder mostrar, né, que ia ficar pronto em breve, porque ficou pronto em breve, então foi uma coisa muito boa, então eu só deixei o botão aqui jogado. Mas eu posso até renomear esse botão aqui, vou chamar de Blueprint Button, faltou um T. Ah, caramba. Vamos renomear isso aqui. Aqui também, Blueprint Button. Vamos lá na bar onde está sendo usado. Wrapper na Blueprint Mode. E vamos renomear ele. E show, tá? Então agora a gente está usando um nome com um significado mais direto para o que ele é. E como vocês podem ver, o que eu faço para poder desenhar essas linhas? Eu crio primeiro uma flex, porque qual é a ideia da gente ter essas linhas? Eu vou puxar o Xcode Draw. Opa! Vou puxar o Xcode Draw aqui. E como funciona? Finge que isso aqui é um botão, tá? Então a gente tem um ícone qualquer aqui, sei lá, um botão de mais. Eu vou desenhar um mais aqui. Então esse aqui é um botão de mais. E aí a gente quer colocar esse botão para ficar no Blueprint Mode. O que a gente vai precisar fazer? A coisa que eu acho mais fácil são as linhas verticais, porque é só uma flex, né? É só a gente colocar uma flex e pôr essas linhas do lado do componente. Então a coisa mais fácil que eu acho é a flex das linhas verticais. Já temos linhas verticais. Como vocês podem ver, é isso aqui, ó. Essa parte do snippet. Ele é só uma flex, não tem espaço, tá? Não coloquem gap nenhum, não coloquem padding nenhum, é para estar colado mesmo. As cores, eu uso uma cor branca com 10% de opacidade. E acho que isso aqui foi obra da IA, não tinha visto isso aqui, mas a IA pega a opacidade do background e ainda diminui mais ainda. Então ficou essa salada aqui, que é o background white com 10 de opacidade. Eu diminuo ainda a opacidade dele para 30%. Então eu usei isso nos dois. E aí, um pouco mais complicado.
eu tenho que criar duas linhas com a posição absoluta. Por que a posição absoluta? Porque para a gente trabalhar com um flex call, que a gente teria que fazer um flex em coluna, né? Um flex vertical para poder colocar essas linhas horizontais. Mas o que acontece? Se a gente fosse colocar esse flex horizontal com essas linhas, o que acontecer ia ser isso, a linha ia ficar por cima das linhas verticais. E não é isso que a gente quer. Isso aqui, se vocês quiserem fazer, por exemplo, o meu Blueprint Mode, ele já é muito mais simples, porque o que ele faz? Ele faz basicamente isso, tá vendo? É bem parecido com o que eu desenhei, olha. É bem assim, só que eu coloco uma posição top negativa e aí ele vem pro meio. Eu posso até mostrar para vocês aqui, olha. No meu Blueprint Wrapper, eu passo um... Aqui é a de baixo, né, um bottom 3, e a do topo eu coloco um top 3, ou seja, o bottom vai ter 3 pixels. 3 pixels? É 3 pixels isso? Vai ter 12 pixels sendo empurrado para cima e o top vai ter 12 pixels empurrando ele para baixo. É isso que acontece. Mas, como a gente quer fazer o blueprint ser exato, ou seja, a gente quer isso, qual é a forma mais fácil de manipular elementos assim sem se preocupar com colisões ou com interferências? Usando posição absoluta. E é isso que eu faço aqui. Passo a posição absoluta e faço o mesmo esquema, olha. O bottom 3, top 3, e é isso que acontece. Então, eu fiz isso algumas vezes no botão. Então, vocês podem perceber aqui que o botão tem algumas linhas assim. Por que esse botão tem tanta linha? Porque ele soma o meu Blueprint Wrapper com as linhas. Então, deixa eu ver se ele... Deixa eu ver na verdade, né? Se ele está com o Blueprint Wrapper. Tá, ele está com o Blueprint Wrapper. Então, se eu tirar o Blueprint Wrapper, ele vai perder 4 linhas, olha. Vai ficar bem mais simples. O botão originalmente é assim. Como vocês podem ver no código, ele é assim. Só que com o Blueprint Wrapper, ele cria mais 4 linhas. Fica assim, tá? Bem legal esse esquema do Blueprint. Vocês podem copiar esse código. Pausem o vídeo aí e copiem isso aqui. Ficou bem legal. Se quiserem copiar o Blueprint Wrapper também, tá aqui. Só que aí tá, qual é a parte complicada? A parte do efeito de desenho dele. Eu não fiz isso na mão, nunca ia ter paciente fazer isso na mão. Eu sei Framer Motion, eu uso Framer Motion várias vezes em vários projetos no meu trabalho, nos meus projetos pessoais, mas nesse caso eu não tive paciência de fazer isso, então eu pedi para IA. Olha, faz um efeito de desenho nas minhas linhas. Então ela fez esse efeito Draw e o efeito Draw Vertical. Então é um efeito para desenhar as linhas horizontais, efeito para desenhar as linhas verticais. E aí ele passa um Motion Div e passa nas variants a animação. Eu não entendi isso aqui, para falar a verdade, né? Que ele usou animate para uma coisa e o variants para outra. Eu tenho que estudar melhor como essa variants funciona aqui. Ele passa as animações usando um nome. Ele deixa a gente passar um nome para as animações. Enfim, eu dei uma lida rápida, eu tenho que estudar depois o que isso aqui significa. E, bom, é isso. É isso que eu faço para poder criar esses componentes bem legais. Então, as dicas são essas. Usem elementos, usem tamanhos e medidas múltiplas de 8 ou de 16. Se vocês quiserem usar múltipla de 4, de 2 também tanto faz, mas eu prefiro usar valores mais próximos ao RAM, que são 8 ou 16. Outra coisa legal é a combinação de textos de diferentes fontes. Estou usando uma fonte serifada e uma fonte não serifada, que essa fonte é a Geist da Vercel, vocês devem conhecer. E agora entra na parte que Denis tinha tirado a dúvida comigo, né? Grande Denis aí, uma lenda da comunidade, de como é que a gente faz para configurar essas fontes no Next. E bom, no Next, nas versões mais novas do Next, isso se tornou bem fácil. É uma coisa bem tranquila. Então, como eu faço para configurar essas fontes? Posso mostrar aqui, vamos configurar uma fonte diferente aqui, vamos usar a fonte Honest. Vamos configurar uma fonte nova e colocar ela para substituir a... Não, na verdade estou usando a fonte Beasley. Estou usando a fonte Beasley, eu acabei tirando o gás. Não, na verdade estou usando as três. Mas acho que a Beasley eu não estou usando, não. Eu acho que eu posso até remover essa Beasley aqui. Deixa eu ver. Eu nem estou usando essa Beasley, eu posso tirar essa fonte. Estava com uma fonte a mais ali, porque hoje eu estava testando, mas não estou usando ela em lugar nenhum. Então, vamos configurar a fonte nova, vamos colocar a fonte Honest. Sempre importando de Next, fonte Google, que é
a lib de optimização de fontes do Next, então vamos importar honest daqui de dentro. E aí o que a gente faz? A gente tem que criar uma instância dessa fonte. Então const honest o nome da fonte tem que ser sempre com um nome diferente, tipo, não pode ser honest maiúsculo, porque senão vai dar problema, tá? Então não façam isso aqui não, coloquem nome minúsculo. A gente tem que passar algumas configurações. Tem algumas fontes que reclamam quando a gente não passa. A Honest não reclama, tá vendo? A Honest não está acusando de erro nenhum, mas é bom passar. O que é? Primeiro, o subset. O subset a gente tem que usar ele para a gente mostrar para a fonte que a gente vai usar alguns caracteres especiais. No nosso caso, são os latinos, né? Que é o tio, circunflexo, agudo, enfim. A Honest tem vários. Tem cirílico, outro latino, não sei o que é esse XT, mas vamos passar só o latino, que é o subset, né, dos caracteres especiais. Então eu estou ativando os caracteres especiais das línguas latinas. Vamos ver os pesos. Na verdade, eu acho que a gente vai precisar passar os pesos, né, o weight. Tem vários, então tem do 100 até o 900. Se vocês quiserem, vocês podem passar, tipo, eu não quero importar a fonte toda, eu só quero usar os tamanhos, os pesos 400, 600, 900. Mas eu não vou passar, eu quero que todos fiquem disponíveis, então vocês podem deixar só sem essa variável. Só sem essa propriedade. E agora vamos escolher uma variável para essa fonte. O Next já fala que a variável precisa começar com 2 traços e depois você passa qualquer coisa. Chamar de honest. E aí, depois que vocês fizerem isso, aqui também tem a minha configuração do metadata, que eu uso, né, a configuração do Open Graph. E aqui embaixo, né, no class name do body de vocês vão passar o nome da variável que vocês criaram para a fonte, ponto variable. Qual a diferença? Né? O meu guide está usando class name e o meu instrument e meu honest estão usando variables. Geralmente a fonte que você coloca como ponto class name, ela vai ser usada como default no seu site. Então, se eu mudar esse aqui de class name para variable, o meu site vai usar uma fonte qualquer. Mas se eu passar o class name, vai usar a Geist, que é a fonte que eu uso. Vamos lá testar a Honest então, que eu estava falando que eu ia substituir esse projects IAM off pela Honest. Então vamos vir na minha page aqui e eu vou passar aqui, olha. Vou passar uma fonte e aqui dentro vai ser Honest. Se eu não me engano fica desse jeito. Deixa eu ver como é que é a sintaxe disso. É isso aí. Fonte, 2 traços e o nome da variável que vocês escolheram lá. No caso que eu escolhi honest. Então, vou colocar e ele vai estar usando aqui. Isso aqui não parece honest para mim. Acho que alguma coisa saiu errada. Fonte, traço, honest. Vamos ver aqui no layout o que deu errado. Honest.variable. Tá. Vamos ver aqui no navegador qual é a fonte que ele está usando. Aqui ele não, deixa eu ver se ele tá pegando. Não, ele tá pegando a Honest, mas a Honest aqui tá diferente do que ela é. Eu não lembro da Honest ser assim. A Honest tá diferente do que ela é geralmente. Vamos ver por que isso está acontecendo. O tracking, fonte semi-bold, fonte honest. Será que é por causa do serif text? Não, só a honest que tá saindo quebrada mesmo. Vou iniciar, não. Tá, vamos ver qual é o problema. Então, ele não pede os pesos, mas talvez eu coloque um semi-bold aqui, que seria 500, se eu não me engano. Não mudou nada. Vamos ver se a IA sabe ajudar a gente, então. Não faço ideia do que esteja acontecendo. Vamos ver. The honest font is not being applied to my text element. Please fix the integration. Vamos ver o que é que está acontecendo de errado. Então a IA vai ler o código rapidinho, vai dar uma olhada no layout, vai dar uma olhada na nossa página aqui, vai ver o que é que está acontecendo. Então eu estou usando a variável de forma errada. Ele vai corrigir aqui para ver o que eu fiz de errado. Fonte symbol, fonte var honest. Tá. Então acho que é porque eu tinha que ter passado aqui, provavelmente.
Meu CSS instrument, não. Tá, vamos ver se isso aqui pelo menos resolve. Resolveu. Só que tá dando conflito, né? Como vocês podem ver. Tá dando conflito do font semi-bold com o font honest. Então eu vou avisar para a IA e ver o que ela faz. The font semi-bold property is conflicting with the honest font property. Vamos ver o que está acontecendo, que está tendo um conflito aqui e ver como a IA vai resolver esse problema. Eu estou usando essas regras aqui no meu curso. Eu achei no Twitter esses dias, eu apliquei. Bem legais, ó. É uma regrona muito grande de ajudar no reasoning dele. Ele removeu o semi-bold. Tá. Então, provavelmente não, né? O que eu poderia fazer era o seguinte. Calma. Fonte 600. Esse aqui não é o que eu quero, não. Fonte var honest, mas no outro lugar eu estou usando um instrument diferente. Fonte instrument, mas se eu passar fonte honest aqui, ele vai funcionar de uma forma diferente. Vou rejeitar isso aqui, traço honest.verbal, e aí ele vai, virou tudo instrument ali, fonte instrument honest. Fonte honest. Agora ele está pegando a instrument. Eu acho que está dando conflito dessas duas variáveis, já que o serif está usando um e o outro está usando outro. Deixa eu testar. Fonte honest, não, ele ainda está pegando a instrument. Vamos perguntar para IA agora. Vamos lá. I am passing in the honest font variable, but the instrument is being applied instead. Vamos ver o que é que está acontecendo. Tem algum problema com as minhas configurações do layout. Eu não sei o que está acontecendo e a gente já vai debugando aqui para entender o que está acontecendo. Ele vai criar e tá falando que a sintaxe está incorreta, não dá para usar fonte honest, mas eu estou usando fonte instrument ali. Estranho. E agora corrigiu. Tá, mas com isso aqui eu não posso passar o semi-bold, olha. Que vai conflitar, né? Aplica a mesma propriedade de CSS do que o fonte honest. Então, eu não sei se tem alguma outra propriedade de CSS aqui que a gente pode usar. Mas acho que o que a gente poderia fazer, né, mais simples, é só passar um semi-bold aqui em cima. E aí ficaria semi-bold, tá vendo? Bom, isso aqui é uma coisa que vou ter que pesquisar, uma solução aí que a gente pode usar. Acho que a dúvida está tirada. Assim que se configura uma fonte no Next, aqui no caso tem que passar o var honest. Então, você cria uma nova fonte, importa ela do fonte Google, caso a fonte esteja no Google Fontes, né? É só vir aqui nesse site, fontes.google.com, pesquisa uma fonte qualquer, honest, e a fonte está aqui. Vocês podem escrever alguma coisa aqui para testar se a fonte vai ser do agrado de vocês, tipo projects I am proud of, tá vendo? Então aqui vocês podem olhar diferentes pesos da fonte, bem legal. Eu vou remover o honest do meu projeto agora, já que eu não uso mais, vou deixar apenas a Geist e a instrumento serif. Então, como vocês podem perceber também, a Geist é usada de uma forma diferente. Como ela é um pacote, né? Como ela é um pacote separado, tem um site que dá versão ensinando como usar a Geist. Ela se instala com Yarn, tá vendo? Ou npm, né? Você coloca tipo Yarn de Geist e aí você pode usar ela no seu código sem você fazer sua configuração, você só passa direto. Eu uso o Geist sans.className, que ele também tem variable, enfim. Eu já deixo o class name aqui, que dessa forma ele já aplica para o meu site. Eu acho que é isso, tem uns componentes bem legais aqui que eu estou trabalhando ainda. Vou pensar em algumas soluções, né, para esses blocos aqui que estão sem projetos ainda. Eu tenho algumas ideias, provavelmente eu vou fazer hoje ou amanhã e postar no Twitter
qual é a decisão que eu tomei para esses componentes. Mas, bom, no mais eu acho que deu para entender, deu para mostrar bastante coisa aqui. Então a gente tem a navbar, que a gente criou aqui ao vivo, né? A gente copiou a outra navbar. A gente fez o pixel perfect dela passando para o código, né? A gente fez as alterações e é isso. Então o site está bem legal, a gente pode dar uma olhada no responsivo dele aqui, né? A gente pode dar uma olhada no mobile para ver se está legal. Vamos ver como é que tá. Tá legal, algumas coisas ainda estão muito arredondadas no mobile, né? E esse aqui tá quebrado, que eu comecei a trabalhar hoje. Mas é assim, trabalhar com responsividade é ficar checando tudo toda hora, vendo se está funcionando. Outra coisa legal do Mac, né? Que eu gosto sempre de testar meus sites abrindo no Simulator. Já deixo um iPhone 15 Pro, que é o meu celular aqui, né? Para eu ter uma ideia de como é que vai ficar. E eu já abro no meu localhost aqui e eu já posso testar tudo pelo simulador, né? Que já dá uma experiência muito mais parecida com o celular de verdade. Ah, e é basicamente isso. O vídeo, eu consegui mostrar para vocês tudo que eu queria. Então eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenha alguma dúvida, minha página do Twitter, todo mundo sabe aí, né? Que provavelmente vou postar lá. Então se você está vendo esse vídeo, se você veio do YouTube, eu não sei muito bem como trabalhar com o algoritmo do YouTube, não tenho nenhuma ideia e também não tenho muita pretensão assim de ter muitos inscritos, né? Porque eu quero postar mais coisas pontuais aqui, algumas coisas que eu faço. Mas seria legal também eu estudar um pouco. Acho que eu vou dar uma estudada legal de como eu posso fazer, melhorar um pouco o uso do algoritmo. Ah, não sei se minha didática foi boa, tô meio enferrujado. Tem um tempo que eu não tô gravando conteúdo, tem tempo que eu não tô lecionando nada. Então, é bom, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar de enrolação. Se tiver alguma dúvida, me manda no Twitter, deixa nos comentários aqui. E é isso. Eu não vou deixar esse portfólio open source por enquanto. E não sei se vou deixar depois. Mas tá bem legal ele. Tô bem orgulhoso do resultado. Valeu.